E aí pessoal, tudo certo? Meu nome é André Carmelito. Nesse vídeo eu vou mostrar quais são as diferenças entre essas placas de ramais das centrais de interfonia condominial, a ICP 192 e 352 da Intelbras. As placas aqui são as placas de ramais balanceados e a placa de ramais desbalanceados. Não só vou mostrar quais são as diferenças físicas, mas também vou falar qual é o melhor cenário de aplicação, ou seja, a melhor aplicabilidade para cada uma delas. Também vou falar um pouquinho de forma rápida de uma situação que ocorreu aqui em um condomínio, onde o defeito era a placa, ou seja, a placa incorreta para aquele cenário. Essas são as placas, essa aqui é a placa balanceada e essa é a desbalanceada. Ambas são para 32 ramais ou 32 pontos, né? Pode ser apartamentos ou casas. Então elas são compatíveis com as duas centrais. São os ramais analógicos, não tem nada a ver com ramal digital. Apenas um é balanceado e a outra é desbalanceado. Então a capacidade é a mesma e é compatível com as duas centrais. Então dá para perceber já de cara que a arquitetura de hardware, ou seja, a quantidade de componentes e o tipo dos componentes é diferente de uma para outra. Essa balanceada aqui ela tem muito mais componentes, tanto no lado de cima quanto aqui no lado de baixo. Tem mais componentes também. Esses maiores aqui são as matrizes de comutação, né? As matrizes 8816, e a quantidade é igual para as duas. Porém, aqui, ó, nessa placa balanceada, dá pra gente ver que tem esses componentezinhos amarelos, que são transformadores de áudio. Serve para casar a impedância de áudio. Tem umas quantas finalidades aqui. E já na desbalanceada a gente já não tem esses transformadores, pode perceber. E os capacitores eletrolíticos aqui da balanceada, ele é maior fisicamente do que os capacitorzinhos eletrolíticos, que são esses componentes dessa aqui desbalanceada. O valor desse capacitor eletrolítico aqui na placa balanceada é 50 volts por 10 microfarad. E o valor do capacitor eletrolítico na placa desbalanceada é 1 microfarad por 50 volts. Então a tensão de trabalho é a mesma, mas a capacitância é 10 vezes menor. E por que essa diferença? A gente tem condomínios horizontais e verticais, ou seja, temos prédios que tem os apartamentos e temos condomínios que tem casas, né, que são na horizontal. E a distância máxima dessa placa balanceada entre a central e o ponto lá, a casa ou o apartamento, é no máximo 250 metros. Mas o pessoal confunde, quem não tem experiência, ele vai lá e analisa a casa e imagine que ela está lá a menos de 100 metros da central. Porém, não tem como você ver, por exemplo, o caminho que a fiação está percorrendo. Quando é uma fiação subterrânea, ela não vai em linha reta, ela tem caminhos, ela tem derivações, ela passa por caixas, isso alonga bastante, diferente de um prédio que você só tem uma plumada de subida e vai derivando para os apartamentos, né? Bem diferente, então, um condomínio vertical, que é os prédios, de um horizontal, onde tem casas. Então essa aqui, a distância máxima da rede da casa é 250 metros. Já a placa balanceada é 2.500 metros. Então é 10 vezes maior a distância. O que acontece nesse cliente, que eu até citei no início do vídeo, é um condomínio horizontal aqui, e são muitas casas. E a central fica na portaria. A partir de algumas quadras, pelo caminho que a fiação percorreu pela tubulação, passou muito em 250 metros. As últimas casas mesmo chegou próximo de 500 metros de rede, por causa das curvas que ela faz nas quadras. Começou a gerar o quê? Ruído nos ramais. Ruído é diferente de chiado. Ruído ele está associado à indução elétrica. E além disso, tinha muita baixa nos áudios, na ligação, né? Muito baixo. E um problema grave também de cruzamento. Ou seja, quando você estava em comunicação com uma casa com a outra ou com a portaria e tinha alguém se comunicando, você conseguia ouvir tudo o que as pessoas estavam conversando, então não tinha privacidade. Por quê? Porque todas as placas na central eram desbalanceadas. Então, além de atingir o limite de distância, e bastante, algumas o dobro, ainda você perde a privacidade, você está sujeito a ruídos, como eu já falei, a baixa no áudio, coisa que isso acontece pelo fato da placa ser desbalanceada. Então me chamaram lá, que estavam com todos esses problemas. De cara já percebi o problema, que estavam nas placas desbalanceadas, né? Passei o orçamento para o cliente, porém elas têm uma diferença de preço bem considerável. Essa aqui, obviamente, o investimento é bem maior, ou seja, ela é bem mais cara, né? Bem diferente o preço de uma para outra. Por isso que nos projetos, questão de custo, o pessoal acaba vendendo somente a placa desbalanceada. Mas tem que analisar bem, porque se a distância ultrapassar 250 metros, ou se porventura ela segue de forma aérea os postes e tem a média ou a baixa tensão junto, vai gerar indução, vai gerar ruído. Tem que ser esse tipo de placa. Ou a distância aproximou de 250 metros, obrigatoriamente tem que ser esse tipo de placa aqui, balanceado. Então essa é a principal diferença. Desbalanceada, 250 metros. Balanceada, 2.500 metros. Aqui você vai correr o risco de perder a privacidade nas ligações, aqui não. Aqui vai gerar ruído, indução, então a qualidade de áudio fica melhor. É só perceber pela quantidade de componentes que a gente tem aqui, desde transistores, né, transformadores de áudio,
temos capacitores. Aqui pelo lado de baixo também dá para perceber a diferença na quantidade de componentes entre as duas. Ó. Cada retângulo desse é a circuitaria de um ramal. Pode perceber que aqui o retângulo ele é muito maior, tem muito mais componentes nessa placa balanceada. Então, pessoal, em resumo a distância, 250 metros é o máximo que você consegue jogar a rede da plaquinha desbalanceada, já da balanceada 2.500 metros. Como eu falei, o pessoal confunde muito a distância entre o ponto onde vai ficar o ramal e a distância da central, mas o pessoal não leva em consideração os caminhos da fiação, né, que é uma coisa bem óbvia, mas às vezes a gente não atenta para isso, porque normalmente ela sai por eletrodutos e esses eletrodutos têm caixas de passagem e nunca vai ser em linha reta da central até na casa. Isso existe um projeto, tem um local de passagem, obviamente, e isso vai aumentando a distância. Então o pessoal está acostumado com os edifícios, com os prédios, que a gente só sobe com a rede ali, né, a plumada que a gente chama, e vai derivando para os apartamentos. Então num prédio, dificilmente você vai ter lá 200 metros de rede, 300 metros de rede, tem que ser um prédio muito grande, né, ou muitas derivações. Normalmente a maioria dos apartamentos fica bem abaixo disso, da distância da central. Já em condomínios horizontais, não, a realidade é outra. Então era só para falar um pouco das diferenças aí. Eu peço que dê um like no vídeo, se inscreva no canal para ajudar. Muito obrigado e até um próximo vídeo.